Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, os nossos canais, o nosso blog é o gentequefala.com.br. E queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados desta edição do programa Gente que Fala, pelos números 3289-3580 e 5052-5555. Os nossos convidados de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, sempre senador, sempre deputado, José Aníbal, do PSDB. Bem-vindo. Bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes, e espero que façamos um bom programa, como tem acontecido, né? Tem acontecido e sempre acontecerá, Zé Aníbal. Vamos aqui com o nosso próximo entrevistado, o presidente da União Nacional dos Caminhoneiros, a Unicam, José Araújo da Silva, o China. China, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pode puxar o microfone para você. Isso. Obrigado pelo convite através do meu amigo aqui, o Fausto Camunha. Ele tá ali, ó. Ele que me trouxe. Sim. E espero que seja, como eu já estou sabendo que o programa é muito bom, e eu fico feliz de estar participando. Eu gosto de coisa boa, de pessoas experientes, como o nosso amigo que trabalhou no PT não sei quantos anos. No governo. E meu amigo também, o Aníbal, uma das pessoas ilustres, mais conhecidas no país, José Aníbal. Está fazendo muita falta nesse país, na política. Precisamos de você na política. Um abraço. Vamos em frente. O produtor cultural Luiz Delfino Cardia também com a gente. Ele é curador da MyFest e da Brooklyn Fest, da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn AEMB. Delfino, bem-vindo. Queria agradecer o convite de vocês, Gente que Fala, mandar um abraço aqui ao Zé Aníbal, historicamente já o conheço faz tempo, ao Ricardo, importante jornalista, um importante também a favor sempre da democracia, como o Zé Aníbal também, e o China, grande China, dos caminhoneiros, um abraço e muito obrigado aí, em nome da Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklyn. Obrigado. E também conosco o jornalista Ricardo Couto, repórter da Folha de São Paulo, editor do site Balaio do Couto. Couto, seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, todo mundo, pessoal que está aqui, pessoal que está em casa, no carro, os internautas, agora é rádio com imagem. Agora né? É rádio com imagem. Fazia tempo que eu não vinha aqui, mudou tudo, está mais moderno aqui. Agradeço ao Fausto Camunha, meu primeiro chefe de reportagem na Gazeta de Santa Maria, de poder revê-lo aqui, sempre na chefia. É um prazer recebê-los aqui. Vamos ao nosso primeiro tema do Gente que Fala de hoje. Olha, a semana começou como terminou, a semana começa como terminou a semana passada nas praias do Nordeste, com moradores colocando a mão na massa para tentar se livrar das manchas de petróleo que há quase 2 meses seguem chegando pelo mar. O problema atinge mais de 2.000 quilômetros de praias de 9 estados e sua origem ainda não foi identificada. Criticado pela demora em achar soluções para o problema, o governo federal fala em ameaças externas e diz que o vazamento pode ter sido premeditado. Senador Zé Aníbal, é exatamente isso. O presidente Bolsonaro fala em ameaças externas, é exemplo do que aconteceu em relação às queimadas da Amazônia, aquela coisa do bem contra o mal, discurso maniqueísta, como é que você avalia? Bom, quanto ao Bolsonaro, ele está lá em Tóquio, já admitindo que quer preservar a Amazônia, que espera contar com o apoio dos japoneses. Esse é uma metamorfose ambulante, né? Ele vai dizendo de acordo com as circunstâncias e com aquilo que ele acha que pode ser proveitoso, em alguns casos ao Brasil, mas especialmente a ele e para o seu projeto. O fato é o seguinte, essa mancha não está pegando só os estados do Nordeste, está pegando o Brasil inteiro. Como é que pode? Faz mais de mês já. 2 meses já. 2 meses. Eles não conseguem identificar de onde vem.
E a única coisa que o presidente da República tem a dizer é que talvez isso seja coisa do estrangeiro, é o inimigo externo, né? É um absurdo. Tinha que ter uma ação muito mais eficiente e muito mais apta a identificar a origem disso aí, que está aumentando. Eu olho lá todo dia, olha como vocês, o noticiário, e a cada dia aumenta a quantidade de petróleo chegando nas praias, nos atóis, nas áreas de preservação, matando os animais. Que coisa incrível! 2 meses! Não é uma coisa oculta, é uma coisa evidente. É claro que o governo não desorganizou mecanismos que tinha na área do meio ambiente, fez uma política licenciosa nessa área que estimulou queimadas. Enfim, estamos vivendo esse resultado nefasto. O pessoal do Nordeste, com razão, se preocupa que agora vai ser a alta temporada do serviço, do grande serviço que tem grande renda no Nordeste, que é o turismo, né? As pessoas, eu espero que ninguém recue de passar suas férias no Nordeste, mesmo que seja para contribuir, para colaborar com a limpeza. Isso é um desafio a todo o Brasil. Os nordestinos são cada vez mais envolvidos, preocupados e comprometidos com isso. Resta o governo federal fazer a sua parte. Você falou do comitê, é o comitê que integrava o Plano Nacional para reagir a esse tipo de incidentes. Foi recente. Coincidência, não? Em abril que ele fechou os comitês. Fechou os comitês. Que eram responsáveis para controlar os vazamentos. É isso. Sua avaliação, coach, sobre esse dedo apontado para ameaças externas. Olha, eu vou dizer uma coisa. Há 2 meses que a imprensa está dando isso, né? O governo levou 1 mês para reagir, para dar alguma declaração. E na primeira declaração do Bolsonaro, ele falou que deve ter sido uma coisa criminosa e já estava insinuando que era o Maduro da Venezuela, já estava levando para o campo ideológico, político e tal. O que eu quero dizer, eu escrevi isso no sábado, que realmente é um incêndio criminoso. Incêndio não, um vazamento. Né, de óleo criminoso. Só que criminoso é o governo. Primeiro, por não ter detectado a hora, a tempo, o que estava acontecendo. E segundo, por não ter tomado nenhuma providência. Quem está limpando as praias é um negócio comovente de ver, é o povo do Nordeste com as próprias mãos. Cadê a Marinha do Brasil? Para que existe Marinha brasileira? Não é para cuidar da costa brasileira? Cadê? Não tem governo. Estão acabando, como o Aníbal falou, todos os órgãos de controle do meio ambiente, está acabando com tudo, não tem fiscalização e não tem nenhuma reação para ajudar a população. Ele falou do turismo, que é, no verão, a grande fonte de renda do Nordeste, mas tem uma outra questão humana que é terrível. Tem milhares e milhares de famílias que dependem da pesca. Não tem mais como pescar. Pescar para comer, para sobreviver, e pescar para vender. É o comércio deles. Isso vai levar anos para resolver. E até hoje não se sabe a origem. Como o Aníbal falou, continua o vazamento. Como é que pode um negócio desse? Cadê a Marinha brasileira? Qual a dificuldade em se detectar a origem desse óleo? O que tem sido dito é que não pertence ao Brasil, não tem características do óleo da Petrobras. Não adianta dizer isso. Tem que dizer de onde vem. E quem é responsável? Hoje nós vivemos num mundo que está cheio de satélites aqui em cima, que deve estar até essa sala ali, está no satélite. E como é que os caras não conseguem descobrir? É muito estranho. Apareceram nos barris da Shell, não estou dizendo que foi a Shell, tá? Apareceram nos barris da Shell alguma coisa, não é possível, 2 meses. Eles não conseguem ver o satélite? Para que serve? China, como é que você avalia? Bom, como já foi falado aqui, é triste a gente ver numa situação dessa, que até agora não encontraram a saída de onde veio esse problema. Hoje de manhã eu estava vendo, já está no Belém do Pará. Olha só. Chegou ontem ou hoje no Belém do Pará. E ninguém encontrou a saída de forma nenhuma. E o governo ainda fica falando, não estou aqui para meter o pau em governo nenhum, você entendeu? Estamos discutindo o que está acontecendo. Mas já era tempo, já passou de 2 meses e o governo até agora não encontrou uma saída, isso é uma brincadeira. Eu quero parabenizar a população nordestina, meus conterrâneos, que pouca gente sabe que o China é baiano nordestino. Eu sou nordestino, me puseram o apelido de China e estou muito feliz. Eu acho que se não tivesse o apelido de China, eu não chegaria. Quando eu cheguei, comprei um caminhão e hoje eu sou
já há muitos anos, há 24 anos, sou presidente da União Nacional dos Caminhoneiros. Passei por várias entidades, mas hoje estou na União Nacional dos Caminhoneiros. Então, eu acho que já passou o tempo, tem que o governo se virar, a Marinha se virar, tem que encontrar saída. Meus conterrâneos, parabéns a vocês. Eu viajo muito, toda semana eu viajo. A hora que eu for para a região nordestina aí, eu vou com uma roupa de briga e vou ajudar vocês. Eu vou mesmo, tá bom? Um abraço a vocês aí. E cuide do nosso país, que é uma vergonha. Passou de 2 meses nós sofrendo a população brigando para encontrar petróleo. Então não tem que condenar quem for, tem que primeiro achar a origem, para depois... E ajudar a população. E ajudar a população. Várias praias já foram limpas, com as mãos. Com a mão na massa, Não, quer dizer, é no uma óleo. brincadeira isso aí. Sabe? Luiz Delfino, sua impressão? Bom, eu acho que quando você está na gestão pública, o pensamento primário do raciocínio binário simplista não pode reger a sua lógica. Estou querendo dizer o seguinte: gestão pública é atitude e prioridade. Se tem um problema, tem que saber de onde veio e tem que achar solução sem nenhuma reflexão binária simplista. Senão não vai fazer, não vai agir e não vai trabalhar. Eu acho que a gente vive hoje um problema no Brasil complexo, que a gente está nivelando uma gestão pública por pensamentos primários. E eu acho que a gestão pública é complexa, a relação política, executivo com Câmara é complexa. Estamos aqui, né, o Zé Aníbal que pode dizer isso, com experiência sua no executivo e também como político, né, no legislativo. Então, para mim eu estou muito preocupado, porque as pessoas traduzem essas questões numa questão muito simplista. Eu acredito que sem conhecimento, sem educação e sem cultura, não existe nenhuma possibilidade de uma saída para um caminho para não barbárie. Então, eu estou fazendo um juízo com tranquilidade, acredito aí que as autoridades têm habilidades emocionais, mas eu também acho que é importante a habilidade política no Congresso, de deputados, senadores, tomarem uma posição importante. Aníbal, para finalizar esse tópico, hoje é dia 21 de outubro e a gente está a 15 dias do leilão do pré-sal. Em que medida esse episódio, em 15 dias, isso certamente não estará resolvido. Em que medida esse episódio pode prejudicar o leilão? Olha, eu acredito que não, porque essas petroleiras todas, elas estão interessadas mesmo em fazer bons negócios, adquirir áreas de prospecção que sejam muito produtivas, que resultem em muita quantidade de petróleo, etc, etc. Eles vão se pautar fundamentalmente por isso. O que eu imagino que pode estabilizar um pouco esse processo é a reação da opinião pública mundial. Porque a mesma reação que nós estamos tendo agora deve estar tendo os japoneses, os alemães, os americanos, os mexicanos. Como é que pode? Como é que esse país tão grande, tão cheio de virtudes, de competências, etc., não conseguem resolver essa questão há 2 meses? Isso mostra, Mauro, o quanto de dano já foi provocado por esse governo Bolsonaro. A licenciosidade em matéria ambiental, o liberou geral, pode fazer, vamos fazer, tem esse negócio de preservar a Amazônia, coisa de estrangeiro. É a mesma história da Amazônia. É a mesma coisa. Começaram as queimadas, o Bolsonaro, a primeira reação dele foi dizer que era coisa das ONGs estrangeiras, né, o inimigo externo, e dos índios que botaram fogo na mata. Foi a primeira reação dele. Passados meses, aí o problema continua, sabe, o mundo está assustado com o Brasil. Nós estamos causando medo no mundo. O Brasil vai virar um pária internacional. Primeiro com a questão da Amazônia e agora essa questão do óleo. Em meio à guerra interna no PSL, o presidente Jair Bolsonaro mudou de atitude e passou a procurar antigos caciques da política para evitar um isolamento. Nas últimas 2 semanas, por exemplo, Bolsonaro se reuniu com os presidentes de 2 partidos que atuam com o chamado Centrão, Valéria Rossi, do MDB, e Gilberto Kassab, do PSD, além de membros do Democratas, como o ex-deputado Alberto Fraga e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ricardo Couto, menos Brasil e mais Brasília? Virou tudo? Olha, rapaz, é até difícil a gente comentar isso, né, sem se revoltar um pouco. O Bolsonaro foi eleito
na onda da nova política, né? Nova política. A Lava Jato levou 5 anos para destruir a velha política, né? Em 9 meses, o Bolsonaro já acabou com a nova política, né? Implodiu o PSL, que é um partido de aluguel, que não existia antes da eleição, ninguém sabia o que era isso aí. E agora, né, ele volta para a velha política e foi procurar os caciques do MDB, do PSD, do DEM, sabe? É tudo é tudo fake news, é tudo uma farsa. Eles estão sendo desmascarados agora. Sabe qual é a nova política? Essa baderna que está acontecendo no PSL, da briga dos filhos do presidente com o presidente do partido. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nós já passamos por muitas crises, o Zé Aníbal é um veterano de crise, eu nunca vi nada parecido, nem nessa questão do meio ambiente que nós falamos antes, nem na questão política. O Fernando Henrique, quando o Sarney viajava, ele não se dava muito bem com... Ele era líder do governo, o Fernando Henrique, no Senado, mas não se dava muito bem com o Sarney. Aí um dia nós fomos almoçar, eu e outro jornalista almoçar com ele, ele falou assim, ainda bem que a crise viajou. Eu falei, como assim? Não, o Sarney viajou hoje, vai para não sei onde, vai ficar um tempo fora. É o que está acontecendo agora, né? O Bolsonaro vai ficar 2 semanas fora, quase isso, né? Então a crise viajou, quem sabe ter um pouco de paz aqui dentro. Aníbal, menos Brasil e mais Japão? Pois é, eu estou vendo aqui agora... Tem um aspecto, teria por trás, o presidente teria por trás de tudo isso um receio dos deputados que podem sair do PSL, perder o apoio do PSL e já está recorrendo aos partidos do Centrão para tentar um apoio que vai substituir o PSL, que é a segunda bancada da Câmara hoje. Eu acho que, na realidade, esse Centrão que está referido aqui e outras forças políticas estão dando andamento naquilo que chega no Congresso. Mais rapidez, menos rapidez, está funcionando, né? A instituição está andando. Agora, o governo, se depender dele, nós estamos preocupados com o índio que está tocando fogo na Amazônia. Imagina, eu sei que tocar fogo na sua casa. Eles moram lá, eles vão tocar fogo na casa deles? Eles têm noção, eles precisam daquilo com a maior integridade possível. Agora, é possível combinar perfeitamente o desenvolvimento, o bem-estar da população dos amazônidas com a preservação, a conservação. O Brasil tem que estabelecer parcerias aí para todo lado. O discurso desse Bolsonaro é todo num sentido contrário. Agora mesmo daqui que o delegado Valdir resolveu renunciar por conta própria à liderança na Câmara. Eu sei lá por que razão ele está renunciando. Essa é a novidade, então. Ele chegou a ter uma maioria lá de adeptos, de deputados do PSL a favor dele. Agora, não sei o que aconteceu, ele resolveu renunciar. Quer dizer, esse governo não inspira confiança. A confiabilidade é o maior déficit que o Brasil tem hoje, aqui e lá fora. Não é? Por mais que se faça, se evolua reformas, se tente criar um ambiente econômico melhor, etc., receptivo, a instabilidade do presidente da República e do verdadeiro partido dele, do 01, 02, 03 e o 04, né, o Queiroz, né, a instabilidade que eles provocam gera um ambiente que não é propício a resolver as coisas de forma racional, de fazer o Brasil realmente voltar a crescer, gerar emprego. Quer dizer, essa conversa, com relação a buscar as lideranças políticas, deve buscar a liderança política de todos os partidos. Todo presidente da República tem a obrigação de fazer isso, né, de conversar com o parlamento. Às vezes não conversa com uma parte do parlamento, prefere conversar com outra, mas o diálogo tem que ser permanente, porque o parlamento, sem ele, o executivo não anda, não é? Portanto, eu acho que essa coisa, o Couto disse bem, essa nova política é um blefe. Essa nova política foi um resultado eleitoral de momento, circunstâncias que levaram aquilo, mas isso não significa, não é nenhum indicador de que a política mudou para melhor, a política mudou de qualidade. Isso é apenas uma adjetivação. Velha política e nova política. Fala para mim o que é a velha política. E o que é a nova política? Na velha tinha acordos, se negociava com diferentes... E na nova? O que eles estão fazendo? Estão buscando acordo, estão buscando entendimento. Agora, pior do que isso, estão sendo licenciosos no que se refere a um ponto importante que devia ser realmente da nova política, o combate à corrupção.
os casos, a briga em torno do fundo partidário do PSL é talvez a motivação principal. Estão comendo o pau lá dentro por causa disso. Quem sai, quem não sai, se segura. Deve ter chegado no entendimento seguinte: olha, melhor a gente recuperar uma relativa harmonia, que aí todo mundo vai ter a sua parte. Você falou de diálogo, Zé Aníbal. Ele não consegue ter diálogo nem com o partido dele. Dos 53 deputados do PSL, ele só tem um apoio que assinaram aquela lista do filho, 20. Você pode imaginar um presidente da República que tem minoria no próprio partido? É isso aí. Não é esse negócio do delegado? Ou seja, não tem a confiança. As pessoas desconfiam dele. Todo mundo desconfia de todo mundo. E ele desconfia de todo mundo. É isso aí. Como é que você pode governar um país desse jeito? China? Bom, a minha opinião é o seguinte: eu fico triste numa situação dessa, porque a categoria da qual eu represento votaram, eu acho que na íntegra. Eu nunca vi, onde eu ia, a categoria era Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E nós, hoje, estamos passando por uma situação dificílima. Apesar da greve não ter acontecido no mandato do atual presidente da República, Bolsonaro, mas ele pegou logo em seguida uma situação dificílima, porque foi uma greve, na minha opinião, feita por alguém que não tinha conhecimento. O desespero era tanto que acabaram fazendo esta greve. E eu, de todos que estavam lá, o único que não assinou aquela proposta de governo fui eu, na época do governo Temer. Não assinei. Porque todo mundo sabe que na época... Posso falar sobre isso? Claro. Na época, o pedido, a única pauta era o subsídio do óleo diesel. No último dia, acabou a reunião na quinta-feira, que veio para assinar o documento, eles me trazem lá, o governo me traz lá o acordo, o diesel, só 60 dias. Eu falei, isso é brincadeira, o país parou, ninguém sabe nem como parou. Não foi nem as entidades legítimas que pararam, que fizeram a greve. Foi um que sofria aqui, outro sofria ali, e o WhatsApp foi o professor disso aí e acabou parando. Aí vim com uma proposta do subsídio de 46 centavos para 60 dias, estão brincando comigo. Eu não vim aqui pedir, nós não viemos aqui pedir esmola, viemos aqui encontrar solução. E eu fui o único, respeito a posição de todos que assinaram, mas eu não assinei. Aí eu vim na sexta, depois de perder 3 aviões, porque tinha avião, mas não tinha o produto, não tinha o querosene, e no domingo chamou os que estavam lá e todo mundo acabaram assinando daquela forma. Só aumentou, em vez de 60 dias, para o fim do ano. Tanto é que o subsídio do óleo diesel só ficou até o fim do ano. Hoje nós estamos passando uma necessidade muito difícil, dificílima, e o óleo diesel aí está bem mais caro do que na época da greve, e o frete, que é a tabela minha de frete, está menos do que nós ganhávamos na época. Então, a situação, eu acho que essas viagens que ele está fazendo, ele devia parar, chamar o pessoal, que o Ministério da Infraestrutura está lutando muito por isso aí, mas pegaram um abacaxi que não é fácil, em vez de ficar para lá e para cá, tem gente passando, tem caminhoneiro passando fome, porque o frete não foi cumprido até então, e o óleo diesel aumentou muito mais. Então, eu acho que tem... Mas o Bolsonaro disse que tudo ia mudar, né? Ia mudar. Ou ele ia ser tudo diferente, né? Não estou metendo pau. Esse discurso malandro, populista, né? Ele acabou encantando muita gente. E um dos políticos que estava lá coordenando, que é o general Megide, que estava com uma boa vontade, ontem abandonou. Eu não entendo um negócio desse. Então, a nossa categoria está sofrendo muito. Eu acho que tem que ver primeiro os problemas da nossa casa. Delfino, a sua impressão sobre esse movimento do Bolsonaro em busca do apoio dos caciques tradicionais? Olha, eu acho que num país hoje, no mundo que a gente está vivendo, o gestor de um país precisa ter um pensamento complexo. Porque não é uma coisa fácil você gerir, além das questões econômicas, não tem soluções simples. Acho também, e aí eu queria uma avaliação do Ricardo e de vocês aqui, do Zé Aníbal e do China, porque eu acho que a oposição também não tem nenhuma opinião concreta sobre novas atitudes ao caminho.
Então, você fazer uma ação de resistência é muito importante. Agora, resistência tem que ver também uma mobilização popular de mostrar a importância de um país que nós estamos aqui na América Latina, não pode ter soluções simples. Então, eu acho também, eu não sei, Zaníbal, se a oposição, estou me sentindo um pouco nebuloso, também a oposição só faz a resistência. Cadê as propostas? Cadê os caminhos? E cadê a mobilização popular? Né? Para não ser oposição apenas por oposição, mas para apontar um caminho, Aníbal. Olha, eu acho que há uma certa razão nessa crítica, mas de qualquer maneira, a oposição está procurando, inclusive com uma trégua, né? O presidente desfrutou de um tempo bom aí de não questionamento, estímulo, inclusive partidos de oposição votando com as reformas, não é? Tentando empurrar. Mas agora nós estamos chegando numa situação, nós estamos com 9 meses de governo, pouco mais de 9 meses de governo. Parece que é um governo de velho, um governo que não acrescentou nada, não inovou em nada até agora, nada. É muito essa coisa do ministro da Educação que provoca as universidades, provoca os estudantes, o ministro de Relações Exteriores que acha que a Terra é plana. É uma coisa terrível. Gente que gosta do discurso que ele fez da ONU, você tinha que ter falado para o mundo sobre desafios que o Brasil tem hoje e que ele espera, que são desafios, inclusive, compartilhados. O mundo compartilha do desafio da desigualdade. Essa questão está presente fortemente no mundo inteiro. O desafio da sustentabilidade, da preservação, não é? E a sustentabilidade no seu sentido mais amplo, que envolve saneamento, envolve saúde, envolve educação. Esses são grandes temas atuais que esse governo não consegue abraçar. Ele vive de picuinha, de briga de 01 com 02, com 03, 04, e o 00 agora está no Japão, tentando ver se sensibiliza o mundo para uma situação nefasta como essa que está sendo criada aqui. É a primeira vez que eu vejo um governo governar sem oposição. Até o momento, todas as crises que aconteceram no governo foram provocadas pelo próprio governo. Nenhuma crise foi provocada pela oposição. Isso não existe. O grande problema do Bolsonaro é a base aliada dele, os ministros que ele nomeou. Ontem eu escrevi sobre isso, foi um mais maluco do que o outro. Você falou de alguns aí. Você sabe que esse chanceler, o terraplanista, Eduardo Araújo, ele mandou tirar a estátua do Santiago Dantas do Itamaraty. E você sabe por quê? Por que ele mandou? Um dos maiores diplomatas da história do Brasil. Sabe por que ele mandou tirar? Porque o Santiago Dantas reatou relações com a União Soviética. Pô, a União Soviética já acabou. O Muro de Berlim já caiu. Alguém precisa avisar o chanceler que o mundo mudou, pô. E o Santiago não tinha nada de comunista. Imagina, era um liberal. Agora, o que você destacou aí na sua linha de raciocínio é de que nenhum desses problemas, nada, foi por conta da oposição, mas a oposição está tendo alguma dificuldade de articulação para ocupar um espaço e ir para a resistência, como destacou o Delfino. O Delfino tocou num ponto que eu acho mais importante de todos. Não adianta só criticar o governo. Todos aqui falamos a mesma coisa, sabemos as mesmas coisas. O problema é o seguinte, o que fazer? Eu escrevi sobre isso hoje no blog, né? Qual é a estratégia para sair desse buraco? Né? Então, a oposição, em primeiro lugar, teria que se unir, né? Formar uma aliança em cima de pontos mínimos, né? Para tirar o país do buraco, para propor coisas. Porque a política, para mim, é uma esperança sempre. Né? Não basta você, fora esse, fora aquele, tira, derruba, não sei o quê, e colocar o quê no lugar? Né? Então, realmente, nesse ponto, o Delfino tem toda a razão, está na hora da oposição, que já deu a trégua para o Bolsonaro, longa trégua de quase 10 meses, está na hora de apresentar propostas para o país. Né? Mas o que está acontecendo é uma briga, uma carnificina ali de PT e PDT, o Ciro Gomes, né? O governador do Ceará hoje falou isso, tem que sentar para conversar em cima de pontos mínimos para melhorar a vida do brasileiro. Esse é o problema. E quem é essa oposição? É o PT? São os partidos mais à esquerda do PT? É o PSDB? É todo mundo, menos a direita do Bolsonaro? É tudo tão complicado, tão confuso, né? Como diz aquele ministro da Educação, a balbúrdia tão grande que ninguém sabe direito, mas porque já está todo mundo de olho em 2022.
Então, o PSDB, o João Dória, que agora é o dono do partido, né, ele já está em campanha. Ele está se afastando do Bolsonaro e está em campanha para 2022. Nós não sabemos como é que o país vai chegar até o final do ano. Posso dar um exemplo Claro. da balbúrdia? Eu fui para a universidade, na Unicamp, reunião com os pesquisadores, e eu falei que eu estava numa balbúrdia de trânsito. Aí o professor virou e falou assim, olha, não fala balbúrdia aqui, porque o ministro da Educação diz que a universidade só tem balbúrdia. Então, quer dizer, uma palavra de um ministro da Educação mal empregada dentro de uma universidade... Você não pode usar nunca mais essa palavra, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, a responsabilidade com essa questão das palavras, das colocações, e eu acho que a oposição tem que pensar, trazer gente importante para pensar o Brasil nas novas estratégias. Sem mobilização popular, não existe caminho, não é, Zé Aníbal? Não sei se Eu acho que isso. Acima dos partidos, eu acho que está havendo uma novidade na política brasileira, que são esses 9 governadores do Nordeste. Né? Eles estão se reunindo toda hora, eles formaram um consórcio de projetos comuns. Todos eles são jovens, a grande maioria são jovens. Estão apresentando propostas. Eu vi o Flávio Dino no programa Roda Viva, 15 dias atrás. Ele tem um programa de governo, sabe? E o governo não tem. Está todo mundo querendo descobrir qual é a estratégia do Bolsonaro. Ele não sabe nem o que é isso, estratégia. Não, teve gente dizendo, olha, você está equivocado, o Bolsonaro é um homem muito inteligente, ele tem uma estratégia, ele sabe onde ele quer chegar. O método da loucura. Né? O método da loucura. Não tem método nenhum. Ele tem impulsos sucessivos, e isso não formata um projeto para o país. São impulsos aqui, impulsos acolá, que mudam no dia seguinte, no outro também, enfim. O Brasil precisa de ter um norte. Isso precisa ficar muito bem referido, essa questão de sair da crise. Devia ser uma convergência total entre todas as forças políticas. Vamos tentar. Eu dou como exemplo os americanos com relação à Previdência. Em 1990, eles viram que a Previdência deles ia arrebentar, não ia ter recurso para pagar. Então, juntou-se um grupo de democratas e republicanos, lá são 2 partidos fundamentalmente, e eles trabalharam em conjunto durante uns meses, apresentaram a proposta e aprovaram. Claro, não é diferente, mas eu estou dando como exemplo. Você tinha que sentar e ver, olha, tem algumas questões óbvias. O que não pode continuar é a fome aumentando. Está acontecendo isso no Brasil hoje. A desigualdade aumentando. Você vê a pobreza, as pessoas estão sem dinheiro, eles não têm mais o que fazer. Os bicos já escassearam. Não compensa mais o cara pegar ônibus, vir em condução, trabalhar, ganhar 40, 50 reais, ele volta para casa com 10, 15. Ou seja, o Brasil está vivendo, infelizmente, um país poderoso, uma riqueza extraordinária, grande exportador de alimentos e tal, com gente internamente passando fome. Daqui a pouco vai ter mais gente na rua vendendo comida, cachorro-quente. Do que gente para comer. Do que gente para comer. É verdade. Sabe, é impressionante. É isso que chamam de empreendedores, né? Empreendedores, né? Que trabalham por conta própria. É para comer, é para não morrer de fome. São empreendedores que estão querendo inovar alguma coisa aí para manter uma posição no mercado, porque não está fácil manter. Para sobreviver só. Você está na Rádio Trianon acompanhando o programa Gente que Fala. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida, 12h37. Que eu estou vendo, vamos falar de coisa boa. São Paulo está fazendo com mais de 250 serviços municipais, Descomplicando. O Descomplica SP é o programa que simplifica a vida de quem precisa de carteira de trabalho, bilhete único especial e até quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. Já são 4 unidades do Descomplica SP, uma em cada região da cidade. E vem mais por aí. Prefeitura de São Paulo. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Rádio Trianon. Meio-dia e 38 na Rádio Trianon, de volta com o programa Gente que Fala. Agora nós vamos falar sobre a 25ª edição do Brooklyn Fest, uma viagem de exploração, compartilhamento e descoberta cultural. Isso vai acontecer no próximo final de semana. O evento deste ano traz o tema Geschichten. Como é que é isso?
Geschichten. Histórias e incentiva a integração com o público, apresentando uma infinidade de artistas e historiadores de várias esferas culturais, com shows, rodas de conversas, danças, gastronomia e muito mais. O objetivo, segundo a organização, é a valorização da inclusão dos novos territórios existenciais, a pedagogia da diferença. Luiz Delfino, conta mais. Olha, o tema é isso mesmo, Geschichten, né? Histórias além das fronteiras, memórias em movimento. Precisa lembrar que a Associação dos Empreendedores do Brooklyn comemora 25 anos de um evento acesso livre, programação cultural gratuita, 120 apoios institucionais, 4 internacionais, e eu faço uma pesquisa junto com a associação sobre cidades paulistas de imigração alemã, de 645 municípios, 100 são de histórias da imigração alemã. A gente tem apoio da cidade de São Paulo, e esses apoios são importantes, que são 250 empreendedores, 26 entidades sociais, 3 restaurantes da entidade social Sobei. Então lá nós temos gastronomia, artesanato, literatura, música. E são 2 eixos importantes. A gente acha que São Paulo precisa escutar as pessoas. Então a gente pegou todos os projetos de escuta de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no Centro Cultural São Paulo, no Copan, na Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista, são projetos que escutam a sua história. Então a gente está preocupado com 150 mil pessoas que a gente espera, um evento das 10 da manhã às 10 da noite na região do Brooklyn. A ideia de que festival de rua é uma categoria importante da cultura, que não é valorizado institucionalmente, apesar que a gente sempre teve apoio de todos os prefeitos da cidade de São Paulo, e também do governo do estado, há alguns anos, a parte do governo do estado hoje não está mais apoiando, mas tenho certeza que o governador vai ser sensível a esse evento que ele já, como prefeito, apoiou, né? Então é um evento importante, entidades sociais, e dizer o seguinte: a gente acredita nas histórias das pessoas. A gente acredita numa programação multicultural, não é só a Alemanha. A gente quer mostrar uma Alemanha contemporânea, uma Alemanha com a sua tradição e com o seu pop também. Escolas, orquestras, corais, música na rua, grupos itinerantes. Esse é o nosso patamar do evento de rua. Esse evento é anual, Delfino? Olha, esse evento, a Associação do Brooklyn, hoje presidida pela Márcia Dijanikian, uma armênia, também a associação é multicultural. Tem a Anadele espanhola, o Ademar brasileiro do Ceará, o Pietro Iaconelli italiano, né? Então a gente tem e alemães também, né? O Carlos e o Werner. E você? E eu sou brasileiro, né? Então é uma associação multicultural, é a 25ª edição. A gente faz a MaiFest em maio, que é celebrando a chegada da primavera alemã, Cochomorolá, né? Então, e agora o Brooklyn Fest. Então, perguntei se é anual, são 25 anos ou é bianual? Não, o evento é anual. Então são 25 anos. Isso é para poucos, 25 anos para manter um evento permanente. Qual é o segredo? O segredo é, primeiro, credibilidade. Segundo lugar, conceito. Não existe nenhuma possibilidade de fazer uma festa de rua complexa, fechar 4 a 6 ruas, sem ter uma visão estratégica de rua. A gente acredita que festivais de rua têm que ser valorizados pelo poder público sem ser paternalista. A relação institucional com a prefeitura é importante, mas é um evento autossustentável, feito para as entidades sociais, gerido por uma excelência de uma associação, né? Então, é um time, né? Quer dizer, não se faz sozinho. Então, eu acho que hoje em dia a gente sair das nossas fronteiras, né, das nossas tribos, né, é um encontro com os diferentes. A rua possibilita isso, né? Qual é o quadrilátero lá escolhido? O quadrilátero é Joaquim Nabuco, Bernardino de Campos, Barão do Triunfo, e Joaquim Nabuco, Bernardino, Princesa Isabel, no Brooklyn. Sábado e domingo? Sábado e domingo, das 10 da manhã, agora, esse sábado, dia 26 12 horas 27. direto, né? Das 10 às 10. É que o Zé Aníbal esqueceu, mas ele, quando foi secretário de Desenvolvimento do Estado, ele participou, apoiando, recebeu convites lá, então Vou lá esse ano. Eu acho que um ponto importante que eu defino para a gente sair daqui com mais esperança, né, porque a gente fica falando só de política e aí dá desgosto, é a iniciativa popular. Essa é uma questão cultural. Isso, eu morei um tempo na Alemanha, sou filho de alemão.
de como a sociedade se organiza, em vez de ficar reclamando do governo. Não se fala muito do governo, nem a imprensa. Sabe, a iniciativa das pessoas, né, para contar a sua própria história, para montar lá suas barraquinhas, todo mundo participando, isso é uma coisa muito alemã, sabe? Até hoje. Né? Quando estourou aquela crise de 2008, né, grande crise de 2008, o que a Merkel fez, a primeira-ministra alemã? Ela chamou para uma reunião os presidentes dos sindicatos patronais e dos sindicatos de trabalhadores. Mostrou as contas do governo e falou: cada um vai ter que ceder um pouco. Os trabalhadores vão ganhar menos, os empresários vão lucrar menos e o país vai andar. E está aí até hoje uma potência. E eu vou te falar... Vamos fazer isso no Brasil. Um depoimento que eu ouvi lá. Eu passei o Natal de 2008 em Berlim. E conversando lá com o alemão, eu perguntei: e aí, como é que está a crise? Ele disse: atingiu a gente também e tal. Isso é coisa desses banqueiros aí. Inclusive, teve um que se matou. Tinha um banqueiro que se suicidou lá. Mas isso não é um grande problema para nós, não. Nós vamos nos empenhar mais, nós vamos trabalhar mais e vamos passar por cima dessa crise. Eu fiquei impressionado com o cidadão comum, hein? Assim, um pique para... Não vem com crise para cima de mim, que eu vou Pegando cima esse da exemplo crise. do pique do Zaníbal, não posso esquecer, o nosso grande eixo também é inserir a pedagogia da diferença, da questão dos deficientes, pessoas com deficiência, para dentro do nosso evento. Nós vamos receber Sérgio Nardini, que escreveu um livro chamado Pai de Rodinhas, com uma doença multicomplexa, tal, e com a filha, tal. Excelente texto. Livro fantástico. O livro Pai de Amparo. Amparo é uma cidade de imigração importante alemã. Então a gente está dando espaço também para que a gente faça rodas de conversas com pessoas de síndrome de Down. Então é um evento aberto nesse sentido, nesse caminho. Deixa eu voltar aqui com o China. China, aquele assunto do frete, a tabela do frete adotada no governo passado em 11%, que elevou o preço do frete em 11%, fez crescer as frotas próprias das empresas. Tem um desequilíbrio no sistema. Sim, as empresas comprando caminhões, deixando os autônomos de lado, as transportadoras. Essa semana eu participei da feira da Fenatan, que é a feira de caminhões. E vou encaminhar um documento à Fenabrave. Eu quero saber na íntegra, que deve estar até no site deles, quantos caminhões... Puxa o microfone mais para perto. Quantos caminhões foram realmente vendidos depois da greve? Porque o que a gente sabe, que empresas transportadoras e embarcadores compraram caminhão é uma coisa de louco. Os caminhoneiros estão sofrendo uma situação. Eu rodei 700 quilômetros entre Bahia e Minas Gerais, na Via Bahia, não se vê mais autônomo, é só empresas carregando. E nós não podemos aceitar. Quer dizer, nós vamos nos desmoralizar, representar uma categoria de praticamente 2 milhões de caminhoneiros autônomos e seletistas, e ver essa categoria acabar, quer dizer, que você não merece nem sair na rua ou pegar que nem estou hoje aqui numa rádio e falar de nome de caminhoneiro. Qual a proposta, China? A proposta é sentar na mesa. Esse negócio de fazer greve, aquela baloreira toda, é sentar na mesa, eu sempre falo, é a coisa mais fácil de resolver. É sentar o dono da carga, que são os embarcadores, CNI, CNA, CNT, CNTA, e, por exemplo, a União Nacional dos Caminhoneiros, que hoje tem um conhecimento muito grande. Que é a sua entidade. E são as entidades de encontrar uma saída, como tem hoje, e sempre teve, não sei de que ano, os trabalhadores seletistas. Todo mês de maio tem que sentar, e o que for acordado, o governo obriga, através da lei, cumprir. É o que nós temos que fazer. Do contrário, vai ter, sou contra a greve, poderá acontecer uma greve aí, um suicídio, porque a pessoa raciocina até quando tem condição de comer. Quando ele não tem mais condição de comer, ele não raciocina mais, então o que vier é lucro. Então nós não podemos deixar essa categoria entrar novamente em conflito, porque na greve que aconteceu em 2018, eu nunca vi uma loucura daquela. Todo mundo apoiou na íntegra a atitude dos caminhoneiros, só que não vingou. Precisamos que essa tabela de frete seja paga, que não está sendo paga, o frete mais caro,
e a tabela não está sendo paga e o óleo diesel mais caro. Perguntas do público do Gente que Fala. Ricardo Couto, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, na sua avaliação, qual será o futuro dos governos neoliberais na América Latina? Olha, nós estamos vendo nesse momento, né, que os governos neoliberais estão um atrás do outro entrando em crise. Nós tivemos primeiro a Argentina, que é a crise permanente, aí depois o Equador, até o presidente Moreno teve que se refugiar no interior do país, e agora o Chile, que já morreram 10 pessoas, o exército na rua, pela primeira vez desde o Pinochet, o exército voltou às ruas. E um detalhe importante para nós brasileiros, né? Toda a discussão da reforma da Previdência, com o Paulo Guedes, ele citava o exemplo do Chile, onde ele deu aula na época do Pinochet, né? E que fizeram uma reforma da Previdência. Um dos motivos da revolta, da grande rebelião popular no Chile, é exatamente a aposentadoria. Os velhos não estão mais ganhando o suficiente para poder comer. Sabe, eles acabaram com o sistema previdenciário, né? Assistência médica, aposentadoria e tal. A capitalização que o Paulo Guedes tanto falou foi um modelo adotado no Chile que não deu certo. Né? Então, esse projeto neoliberal na América Latina está caindo como um castelo de areia um atrás do outro. Aníbal, a Joyce de Santa Cecília pergunta, a Prefeitura não teria outras prioridades para investir os 38 milhões de reais que serão usados no primeiro trecho do Parque Minhocão? Mas eu acho que o Parque Minhocão não vai sair. Aquilo, eles entraram na Justiça e a Justiça cancelou. Voltando a essa observação que o Couto fez, eles estão discutindo no Parlamento do Chile já faz meses, porque eles chegaram à conclusão, os partidos políticos, que a aposentadoria, eu lembro dos números, não estou lembrando agora dos números, mas eu li bastante sobre isso, era insuficiente para manter o aposentado em condições adequadas de sobrevivência. Mínima. Né? Então, estava se prevendo um bom aumento, um aumento da contribuição das empresas para esse fundo. Eu sei que é um fundo que tem 220 bilhões de dólares, o fundo de previdência do Chile, de capitalização, gerido por seis grupos, não é? Mas isso é insuficiente. Claramente, a capitalização, como ela foi feita assim de bate-pronto, o cara que já estava com 50, 55 anos, o que ele pôde capitalizar foi pouco. Quer dizer, eles não se preocuparam com montar uma equação que fosse realmente sustentável. Então, está aí. Você veja, o Chile evoluiu em muitas coisas, evoluiu nisso, naquilo, mas, olha, tem um passivo aí que está vindo à tona. Você vê que o pessoal não parou. Depois o governo voltou atrás no aumento, destruíram já dezenas de estações de metrô, 100 e tantos supermercados. O povo está enfurecido. Porque, ao mesmo tempo, também esse movimento deu à população um conhecimento melhor da gravidade da crise, de como essas pessoas idosas, os aposentados, não estavam conseguindo sobreviver. China quer falar nesse tema, diga lá. Eu esqueci, estava virado para baixo que eu esqueci isso aqui. A situação nossa está tão ruim, que nós criamos agora, dia 25 de setembro, uma frente parlamentar mista, que o presidente dessa frente é o Nereu Crispim, do Rio Grande do Sul, deputado, e o vice-presidente é o senador de São Paulo, Major Olímpio, que nós criamos essa frente para ver se junta esses parlamentares, que são 257, para nos ajudar a encontrar uma saída, porque senão o país para. China, aproveitar que você está com a palavra, duas questões aqui do público. Luciano de Guarulhos, primeiro, a sua opinião sobre a promessa do governo de retirar os radares nas rodovias. Isso é bom ou ruim para os caminhoneiros? E o Fernando de Perdizes pergunta qual é a maior conquista dos caminhoneiros nos últimos anos. Sobre o radar, eu acho que é bom. Tem que ter fiscalização de outra forma, porque tudo paga. Tudo isso aí é custo para o caminhoneiro, que já não tem o que ganhar. E a outra a maior conquista dos caminhoneiros nos últimos anos. Infelizmente, não tivemos. Tivemos 4 conquistas. Tivemos 4 conquistas que, por acaso, as 4 conquistas, os projetos foram meus. Que foram uns projetos que virou lei e até agora nenhuma foi comprada. Eu agora o fim da carta frete, que era um pagamento que eu chamo um frete de cabresto, por exemplo, você ia no posto de gasolina, você ia daqui na Bahia, em qualquer estado, você ia, a empresa te dava um adiantamento, uma parte de adiantamento, e o resto você ia pegando no posto de gasolina. Mas para você pegar esse
essa receita do posto de gasolina tinha que abastecer 40% do que você recebia. E ainda passava numa bomba mais cara 20 centavos, quer dizer que é uma coisa de maluco. Agora, na questão do radar, você disse que é bom? A retirada do radar é boa? Eu acho que o caminhoneiro ele tem que ser educado, ser multado. Não precisa ter o radar, porque ele já sofre multa de todos os tipos. Como é o nome do rapaz aí? É o Luciano de Guarulhos. Luciano, eu acho que, na minha opinião, eu acho que tem que tirar o radar e ser mais fiscalizado pela própria polícia. É ter agente fiscalizador na rodovia, porque o caminhoneiro paga tanta coisa que o que ele ganha não chega em casa com nada. Delfino, sua opinião sobre o anúncio da Prefeitura de São Paulo de que irá promover um festival de teatro com as peças censuradas pelo governo federal? Pergunta da Daniela da Bela Vista. Bom, Daniela, é o seguinte, eu sou a favor, como curador cultural de festas de rua, principalmente do festival da MyFest e Brooklyn Fest, a arte tem que ser livre, tá certo? Então não tem que ter nenhuma censura, nenhum juízo de valor, e eu acho que pensamentos primários para fazer a avaliação de cultura já é complexo, a coisa já é difícil. Então eu sou a favor da arte livre, sem nenhuma censura. Então eu acho que a prefeitura está fazendo isso, eu acho que é um papel importante do prefeito da cidade de São Paulo, uma atitude. Hoje a gente não pode criar nenhum juízo de censura para nenhuma questão cultural. Cardia, você pode repetir o quadrilátero? O quadrilátero da festa do Brooklyn Fest, agora esse final de semana, é Joaquim Nabuco, Bernardino de Campos, Barão do Triunfo e Princesa Isabel, as ruas do Brooklyn. Aproveitando que você está com a palavra, Delfino, sua conclusão sobre os nossos temas, sua despedida e o seu convite para o festival. Olha, eu queria convidar primeiro o China, o Zé Aníbal já conheço, já participou, ao Mauro, ao Ricardo, historicamente, respeito muito a sua trajetória. Obrigado. E você continua sendo imprescindível para a questão da sociedade democrática. Viu? Muito obrigado. Queria agradecer, desculpa, e convidar a todos agora esse final de semana, 25 e 26. Nesse quadrilátero, entre 10 da manhã e 10 da noite, sábado e domingo. Brooklyn Fest, muito feito bom. Pela Associação do Brooklyn. Sim, na sua palavra final. Olha, eu estou muito feliz por vocês terem me convidado nesse evento aqui, que é a primeira vez que eu venho aqui. E conto que vocês... Esteja convidado para as próximas. Se eu agradei, eu quero participar. Isso é importante. Quero participar, porque a nossa categoria, não só a categoria, e a população precisa saber a opinião dessas pessoas que falam, que representam, se realmente... E ver se realmente o cara está aqui falando a verdade. Se realmente o indivíduo fala... o que fala é o que faz, ou se é brincadeira. Meu site está aí, que é da Unicam, pode olhar que eu faço sim, tenho certeza. Ricardo Coxo, sua palavra final e qual o resultado aqui desse nosso balaio do Olha, Gente que Fala? Eu gostei muito desse debate aqui, o que é uma prova de que pessoas que pensam diferente, com posições políticas diversas e tal, podem sentar, se entender, conversar. Nós precisamos voltar a ser um país civilizado. A gente não pode se conformar de que a barbárie tenha vencido. Sabe? Eu espero que seja uma coisa passageira e que a gente volte a viver num país em que as pessoas se respeitem as divergências e procurem um caminho comum para sair desse buraco. Eu acho que programas como esse aqui ajudam muito nisso. Muito obrigado. José Aníbal, palavra final. Bom, mais uma vez agradecer o convite. Acho que hoje foi um bom debate, né? O Brasil está precisando falar, né? E a gente, na medida do possível, tenta falar o que está preocupando o Brasil, aquilo que também está, uma iniciativa como essa, da Brooklyn Fest, muito positiva, como vida comunitária, para estimular o convívio, né? Tudo isso é muito importante. E tentar olhar adiante o país, né? O Brasil precisa entrar num círculo virtuoso, né? Precisa sair dessa situação que nós nos encontramos, que é um jogo de soma zero. Jogo de soma zero não leva a lugar nenhum.
Quero agradecer a presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, José Aníbal, sempre senador, deputado do PSDB, também José Araújo da Silva, o China, presidente da Unicam, o produtor cultural Delfino Cardia, curador da MyFest do Brooklyn Fest, o jornalista Ricardo Couto, da Folha de São Paulo, editor do site Balaia do Gato. Do Couto. Balaia do Couto, Balaia do Gato. Eu falei Balaia do Gato? É um balaio de gatos, né? Um balaio do Couto. Na mesa de som, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon AM, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, diretor-geral do Gente que Fala, o Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, a razão da nossa presença aqui, ouvinte. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.